Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí, The Great on Preachão? Até que isso, calma, relax, please, se eu não paro em glória de Deus. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em apenas 4 livros. Mas qualquer coisa nós damos um acréscimo aí. Agora eu não vou falar, que eu quero saber se vocês estão ligadinhos aí para a honra e glória de Deus, amém? But before we start, como sempre, sim ou não, fica o que aqui, The Great Preacher? Os nossos agradecimentos aqui sempre a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos seguidores, aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E para vocês aí que estão só de passajona, de bitucando nos canais assim, ó, em qualquer uma das nossas redes sociais. Fica o que para vocês aí também? Fala para mim aí. Para ver se já tá já no ritmo aí já da abertura do vídeo. E vocês estão lembrados, não estão? Porque eu sempre deixo para me colocar os bolsos assim, ó. Do palito, ó. Assim que é para vocês, e principalmente vocês, ó. Vocês sabem que a intenção do canal aqui é essa, né? Para jogar essa timidez de vocês aí por terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Por isso também que eu tô sempre colocando assim a câmera assim, ó, para vocês mirar assim, ó, me zorro assim, ó. Look at my eyes, please, inside my eyes. Para a honra e glória de Deus, amém? Fica o que é para vocês aqui, sim ou não, que estão só de bitucando no canalzão por aí afora. O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós também, para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais aí, The Great Preachão? A primeira multidãozona, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou seja, bem lá no Rio de Munhão, assim, do Atlânticozão, bem, calma aí, daí, The Great Preachão, que negócio é esse aí? Isso aí, bem lá mesmo no meio, assim, do Atlânticozão, assim. Fica o que aqui, ó, meus irmãos? Fica aqui os nossos agradecimentos aqui a todos vocês que estão orando por nós aí. Olha que a multidão aí, para a honra e glória de Deus. E quanto mais forem chegando aí, meus irmãos, aí em todas as nossas redes sociais aí, vamos ficar na mesma comunhão aí, ó, muita oração, porque é um montão de pecadão aí, um bocado de pecadorzão aí, orando por um bocado de pecadorzão, para a glória de Deus. Lembrando, só não podemos viver na prática do pecado, amém? Para a honra e glória de Deus, vigiar. Pecar uma vez na vida, eu estou na morte, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui para ver se o negócio é brincadeira. Se vê na prática do pecado, pode ser qualquer um. Aqui, ó, os puxão de orelha serve tanto para o pregador para o ouvidor. E existe essa palavra aí, The Great Preacher, não é telespectador? Mas vai assim mesmo com o quê? Com o nosso portuguesão assim, abranhadão, arroçalhadão, aparaibadão e o que mais? O nosso dicionário, assim ou não? O nosso dicionário aí, para o engano de Deus, arroçalia não, para o engano de Deus, sim ou não? Olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus, aqui, ó. Essa multidão que tá chegando aí todos os dias nas nossas redes sociais, em todas as nossas redes sociais, que é para nós ficar nessa mesma comunhão, nessa mesma pegada aí, ó. Orando aí uns pelos outros aí, meus irmãos. E que tão breve nós possamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? E o que mais aí, The Great Preachão? A segunda multidãozona, que está até do outro lado do Atlânticozão, bota assim até com os bração assim, também assim, né, The Great Preachão? Para com esse negócio aí, para... Pega leve aí também, né? Bagunçado assim não. Até lá no meio do Atlânticozão, assim, ó. Que estão fazendo o que aí, The Great Preacher? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó. Firmes e fortes, assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Amém? Para a glória. Em que é The Great Preacher? Até que please. Na compartilhação, da examinação das escrituronas do nosso eternão, para a glória dele mesmo, amém? E o que mais é The Great Preachão? The Great Preachão? Vai assim mesmo com o nosso portuguesão assim, abreadão, arroçalhadão. E o que mais? Com o nosso dicionário assim, arroçalhadão. Na compartilhação do evangelhão eternão, do nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? E o que mais é The Great Preacher? Além dos nossos agradecimentos aqui, fica sempre o que também aqui, para todos vós também. O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós e as soon as possible, take it easy, get free. Nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Vai querer ir para a eternidade sozinho? Não, então bora todo mundo aí, para a honra e glória de Deus, amém? Aí de você, naquele dia, se nós não tiver todo mundo lá em cima, lá com o nosso eterno, lá quando, se nós morrermos antes dele voltar, que nós viemos morrer com o nosso passaportão assim, ó, celestialzão, carimbadão, e assinadão assim, ó, com letras de ouro assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para a honra e glória de Deus. Se nós estivermos vivão, nós vamos também ser assuntos ao céuzão, para a honra e glória de Deus, com o nosso passaportezão celestialzão, carimbadão e assinadão com letras de ouro, o nome de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória dele mesmo, amém? E nós iremos fazer parte 1, parte 2.
possivelmente nós fazer a parte 3 desse telemão aí, para o glória de Deus, sim ou não? Vamos lá, para o glória de Deus. Nós vamos fazer parte 1, parte 2. Qualquer coisa, nós fazemos uma parte 3 aí, para o glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para o glória de Deus aqui. Ô, Gaspreio, qual o tema de hoje para nós aí? Nós vamos dar uma mudadinha, que eu vou falar ali depois, tá bom? Aqui nós vamos dar uma mudadinha aqui na abertura aqui. Qual o tema de hoje para nós aí, The Great Chão Prichão aí, para o glória de Deus? E olha só, o tema de hoje é um convite para vocês, principalmente para vocês que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Eu te peço que vocês aceitem para a honra e glória de Deus, amém? E para vocês que estão brincando de ser crentezinho por aí afora, esse joinho aí caçando medo de ser queimadinho, ou se for grandão, tá caçando medo de ser assadão com diabão. Vai nessa, para vocês também que estão distanciadão dos caminhos do seu, volte para a honra e glória de Deus. Vocês estão brincando com algo que é santo, com algo que é sério, com a tua eternidade. Vai, que o diabão ele não tá nem aí para ninguém, não. Ele já está julgadão e... Olha aqui para ver se é brincadeira. Ele já está julgadão e está só aguardando. Só para ser, para quê? The Great Preacher? Para ser assadão. E quanto mais ele levar para ser antes dele passar assadão com ele, para ele é lucro. Vai brincando que ele está brincando para te levar para o fogão de enxofre que está preparado para ele ir para os anjão dele. Vai nessa para você ver. Ô The Great Preacher, qual é o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é um convite. It's a question. Vamos para a ceia com nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó? Não, convitão. E uma... It's a question, senhor, não? Uma perguntona. Um convitão, hein? Uma perguntona. Vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus? Em nome do nosso Senhor Salvador, que eu vou estar lá. Eu quero que todos nós estejam lá. Para a honra e glória de Deus, amém? Lembra? A você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. E a você que está com os dentes na fresca aí, sendo um joião no meio aí, sabe de quê? Dos trigão, vai que você, vai nessa caminhada para você ver, você vai ser assadão com diabão. E lembra que a correção aqui seja tanto para o pregadorzão, para o The Great Preachão, com o portuguesão, arroçalhadão, brasileiradão, paraibadão, com o dicionarão, arroçalhadão. É qualquer um, se viver na prática do pecado, vai ser assadão com diabão. E não tem historinha, não tem mimimi. É desse jeito, a correção aqui serve tanto para o pregador como para o ouvidor. Mas existe negócio de ouvidor? Não existe não, mas com o nosso portuguesão assim, arroçalhadão existe, para a honra e glória de Deus, amém? Tanto serve para o pregador, como para o telespectador, ou para o espectador, para a honra e glória de Deus, amém? A você que está do outro lado da terrinha, possivelmente nós nunca vamos se ver aqui nessa terra. Mas aí de você, se naquele grande dia, quando eu estiver lá com o meu eterno, se você não estiver lá. Escuta o que eu estou te falando, para a honra e glória de Deus, amém? Vigia, deixa perto do que dorme. E mais um vídeo aí que nós iremos fazer o fechamentão em Revelation, e o que mais? Em inglêsão, para a honra e glória de Deus, amém? E a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, que você não está satisfeito com o seu curso, principalmente se o motivo for intercâmbiozão, eu vou apresentar para vocês aqui a Uptime, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? Vou deixar aqui o WhatsApp deles aqui, para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? DDD 21 989 9669 97. Eu só peço que a vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher, ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, em qualquer uma de quem? The Great Preacher, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos. Não esquecendo de nada aí não, The Great Preacher. Não, claro que não, que a parte que o The Preacher gosta, assim, também, quando tá falando da Uptime, seu não? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch Gaspreio Uptime. Good luck, God bless you, amém? Para a glória de Deus, minimizou aqui, para a glória. Look at my eyes, please. Lembrando, jovens, preste atenção nesse tema, que esse tema, ele vai ser ao inverso e ao reverso, mas para quem não está ligado na parte espiritual, vai ficar mais ligado ainda para a honra e glória de Deus, porque nós vamos orar antes para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá. Pai amado, eterno e justo, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, te peço que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que o Senhor abra os teus olhos, Pai, e olhe para nós, Pai. Te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, Pai. Eu te peço que neste exato momento, Senhor, o homem desapareça e que o Senhor, Pai,
permaneça, Senhor, que o Teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai, porque aqui, Senhor, até o pregador, Senhor, leva a correção, Pai. É o primeiro a levar a correção, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência, Senhor, para que nós possamos, Senhor, resistir o inimigo da nossa alma, Pai, força dos altos céus, Senhor, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, o tema de hoje, Senhor, é sobre a ceia, Pai, do Cordeiro, Senhor, nas mansões celestiais, Pai. Ah, Senhor, como eu namoro a eternidade, Pai. E aqui, Senhor, eu te peço que o Senhor derrame, Pai, o desejo de cada um, Pai, o amor, Senhor, no coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos, dos teus filhos, Pai, que estão aqui comigo, Senhor, neste exato momento, Pai, nessa oração, Pai, o desejo, Pai, de estar com o Senhor na eternidade, Pai, para os séculos dos séculos, Pai, e para ceiar com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, Pai, no reino dos céus, no teu reino, Pai. Pai amado, eterno e justo, te peço que o Senhor, Pai, lança no mais profundo, Senhor, toda a investida, Pai, do adversário da nossa alma, Pai, que ele nunca venha ter poder, Senhor, para nos destruir, para tirar, Senhor, a nossa coroa da vida eterna, Pai, que ele já está julgado e condenado, Pai. Ele e os anjos dele para lá, Senhor, que nenhum de nós aqui, Pai, venha ser anjo, Pai, dessa porcaria, Senhor. Que nós venhamos ser sempre, Pai, anjo do Senhor, porque o Senhor que nos formou, o Senhor que nos criou, Pai, o Senhor que é o nosso Criador, o Senhor que é o nosso dono, Pai, o Senhor que é o nosso Rei. O Senhor aqui é tudo para nós, Pai. Pai, por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, dessa terra velha cheia de pecados, que já são malignos, Senhor. Porque nós sabemos que somos do Senhor, Pai. Como diz a tua santa e bendita palavra, em 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos do Senhor e que o mundo inteiro jaz no maligno, que essa porcaria vai ser queimada com fogo e enxofre para lá, Pai. Que nenhum de nós aqui, Senhor, venha se perder, Pai. Mas que todos nós, Senhor, estaremos com o Senhor na eternidade, Pai. Para os séculos dos séculos, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tire as escamas dos olhos dos meus irmãos, que eles, Pai, se firmam nessa palavra de hoje, Senhor, como em todas as outras, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Senhor. Pai, te peço, Senhor, assim como o teu amado filho Davi, Senhor, pediu, Pai, Salmo 51, verso 10, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Pai, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai, mas com o Senhor tudo nós podemos, Pai. Pai, te peço que o Senhor perdoe nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, te pedimos que essa prece, que essa oração, Pai, vá assinada, Senhor, com letras de ouro, Pai, com as tuas caligrafias linda, bela e maravilhosa, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Look at my eyes, please. Olha nos meus olhos aqui, por favor, para a honra e glória de Deus, amém? Qual o tema de hoje aí, The Great Preacher? Vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui para a palavra de Deus aqui, vamos? Vamos aqui para a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus, amém? Look at my eyes, please. A palavra de Deus é demais, sim ou não? Fita da oração para a honra e glória de Deus, amém? Nós vamos sair daqui vitorioso, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa graça saiu daqui vitorioso, é com Ele que nós vamos sair daqui vitorioso, porque sem Ele nada podemos fazer, lembra disso. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles, sem nós, é tudo, e nós, sem eles, não somos nada. Eles, bota tudo num pacote só assim, que Ele é a Trindade. Eles podem fazer quantos de nós Ele quiser fazer. Quantos de nós Ele quiser fazer aí, ó. Quantos? Com a mesma digital, com o mesmo perfil, assim, por quê? Porque Ele tudo pode e Ele tudo criou. E Ele é que reina sobre todas as coisas. E tão breve nós estaremos com Ele na eternidade, porque Ele é o nosso Pai. E Ele já está lá nos esperando para nós nos adentrarmos nas mansões celestiais. E aí quando pensar que nós vemos aquela mesa aí, ó, infinita. E nós vemos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí não haverá mais pranto,
não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sepultura, não haverá mais malignidade, nem nada. Sabe por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Jovens, pega aqui, ó, que você pode começar uma pregação de Gênesis, aí depois finalizar em Apocalipse, começar do meio, por aí vai. Faz assim, ó, pega a você que quer ter o dom de memorizar a palavra de Deus, o dom de pregar, o bom manuseio na santa e bendita palavra do nosso Pai. Look at my eyes aqui, ó, crê para a honra e glória de Deus. Receba o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, do nosso Pai, do Evangelho eterno. E não distorça a palavra do nosso Pai, porque todos aqueles que distorcerem a palavra do nosso Pai e viver na prática do pecado é filho de Satanás e ponto final e acabou. Não é isso que eu quero para ninguém, principalmente para você que está aqui agora com as mãos estendidas, recebendo o dom de evangelizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra de Deus, o dom de memorizar a santa e bendita palavra de Deus, livros, cartas, capítulos e versículos. Para a honra e glória de Deus, amém? Receba jejum, oração, sentar, examinar as escrituras sagradas, falar sozinho, memorizar, colocar em tablet, celular, livro, bota em qualquer lugar para você memorizar. E lembra que até hoje eu falo sozinho por aí, você vai falar sozinho, é normal. Para a honra e glória de Deus. Você não pode ficar falando sozinho por aí, coisa de doido, né? Que aí não, se pegar vai levar para o hospício, sim ou não? Para a honra e glória de Deus. Mas você vai conversar, que até hoje eu converso sozinho por aí afora, memorizando. Para a honra e glória, não pode parar, porque se parar, esquece. Escuta o que o The Great Preacher está falando, para a honra e glória. Se parar de praticar, já era. Amém? Receba, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá para a palavra do nosso Pai, vamos? Vamos lá. Ó. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 12. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Ô, The Great Preacher, mas antes de tu começar, o que tem a ver isso aí com aquilo lá que você falou com o nosso tema? Calma, por quê? Por que The Great Preacher? Isso não é querer ser, isso é o quê? Agradecer ao nosso Pai, porque dom é dom. Vamos aqui para a palavra de Deus, vamos? Que você vai se deparar com algo aqui que você vai ficar assim, ó. Pá, detalhe, cada detalhe conta, hein? Cada detalhe conta. Por que o nosso Pai pediu para nós examinar as escrituras dele assim, ó? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo. Quem falou foi ele mesmo, quando ele estava aqui, habitando em um corpo de carne. Então, se ele mesmo pediu para nós examinar as escrituras, ele mesmo, é porque nós precisamos examinar, sim ou não? Porque se nós só lermos as escrituras, nós passamos por cima de detalhes. E são esses detalhes, pequenos detalhes, que faz a grande diferença. Por que os judeus não reconheceram Cristo como seu Salvador, como nosso Salvador? Por quê? Porque eles não estavam mais examinando as escrituras. Eles estavam ligados mais nas coisas terrenas, mais nas coisas terrestres, do que nas coisas celestes. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 12. A palavra do nosso Pai fala para nós assim, ó, o texto. A cura do criado de um centurião. Vamos aqui para a honra e glória de Deus, que esse tema aqui vai ficar top de linha, show de bola. Qual é o tema? It's a question. E é o quê? Um convite. Vamos para a ceia com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos aqui para a palavra. Vamos lá. Ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Agora stop here right now, please. Aqui já aconteceu aqui já uma coisa aqui que agradou o pai aqui, quando o nosso pai estava aqui, sim ou não? Uma coisa aqui. Que coisa é essa aí, The Great Preacher? O amorzão ao próximozão. Dá para você ver? Repeat once more again, please, The Great Preacher. O amorzão. Pelo quê? Pelo próximozão.
Vamos lá, para a honra e glória de Deus. Continuando. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Isso até é fé, rapaz. Senhor, nos enche de uma fé dessa, pai. Derrama-se, bota assim, nem que seja na nossa cuca assim, sei lá como é que faz isso aí. Senhor, bota assim, na nossa, encaixa assim uma fezona como essa assim, para a honra e glória, pai, do teu santo nome. Senhor, é aquela bonitezona assim para nós assim, que somos feios assim, não, meus irmãos, assim? Que nós somos feião assim, aquela bonitezona assim do nosso irmão José, do nosso irmão assim, sabe quem mais assim, do nosso irmão Moisés. Bota tudo num pacote assim, eu tenho misericórdia. Não, porque, meus irmãos, vocês que é feio assim, igual o The Great Preacher, tem misericórdia de nós, sim ou não? Para a honra e glória de Deus. Clame ao Senhor, para a honra e glória de Deus. O Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Vamos lá, para a honra e glória de Deus, amém? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Está pedindo na polícia. Mais um ponto aqui. Que ponto é esse, The Great Preacher? A humildade. Reconhecer que não é nada diante do eterno e que sem o eterno nós não somos nada e ele sem nós, lembra que eu falei antes? Ele sem nós é tudo e ele pode fazer quantos de nós com as nossas digitais do jeito que fossem, é 1 trilhão que ele quiser. Nós sem ele, nós não somos é nada. Sabe o que nós podemos fazer sem ele? Se perder e perder para sempre, que isso esteja repreendido da nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, ó. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso é que é fé. Vamos lá, ó. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. E ali, o nosso eterno ganhou o dia, ganhou o mês, ganhou o ano, ganhou tudo. Por quê? Porque ali, ele foi reconhecido que ele tudo pode, que ele tudo fez, que ele tudo criou e que ali não estava saindo dos lábios para fora, e sim do seu interior. Que o nosso Pai, Senhor, que o Senhor use de misericórdia conosco, Senhor, nos dá uma fé como essa, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, que tão breve, todos nós aqui estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, amém? E aí não para, continua. Sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 10. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Olha só o que o nosso Eternão fez, ó. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aí aqui onde é que o tema entra aqui, ó. Olha o tema aí, onde é que o tema entra aqui, pra vocês pegar aqui, ó. Pega aqui, para onde é que o tema entra aqui, ó. The Great Preacher. Assim, ó, bem assim, ó, isão, clarão e práticozão, assim, ó. Para a glória de Deus, assim. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Pegou? Para a glória de Deus? Lembrando, verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o tema é o quê? Um convite, sim ou não? Um convite. E uma pergunta.
vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O nosso pai, que falou isso aqui, ó, em Mateus capítulo 8, verso 11, já está lá em cima nos aguardando. E sabe o que ele quer de mim e de você? É que nenhum de nós se perca. Sabe o que ele quer de você, que ainda não aceitou ele como seu Salvador? Que você aceite-o, porque ele é o teu Criador. Ele é o teu Pai. E ele está de braços abertos, esperando você aceitá-lo como seu Salvador. E a você que está brincando de ser crente, joião no meio do trigão, cuidado, porque muitos morreram assim, sendo um joião. Isso só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, muitos por aí afora, possivelmente você já deve ter ouvido história como essa, histórias como esta, batendo num pacote só assim, de alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que possivelmente já tinha 10 anos, 15 anos que estava nos caminhos do Senhor, se distanciou, se desviou e ficou fazendo planos. Eu vou voltar tal mês, tal dia, tal semana, tal ano, eu vou voltar nessa no mundão, e morreu sem voltar. E aí, como é que fica essa situação? Não é essa mesma situação que você quer para você, não, né? Eu espero que não. Porque esses que morreram desse jeito, já morreram perdidos. Ah, Edinaldo, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo ali. No último segundo, não. Você sabe quantas horas Cristo e os ladrões da cruz, os ladrões da cruz, passaram ali, crucificaram para morrer? Não fala exatamente assim, ó, pá, se eles morreram ali, ó, primeiro do que Cristo, ou não, né? Morreram primeiro do que Cristo, ou não, né? Edinaldo, isso aí é uma polêmica, porque tu, como um pregador velho, tu gosta de história. Tu sabe que eles quebraram as pernas deles lá para morrerem, sim ou não? Tu tá bom de Bíblia, hein, bicho? Aonde foi que tu aprendeu isso tudo aí? Gaspar não pode nem falar uma coisinha que tu já corrige, é? Tá bom de Bíblia, hein, bicho? Espero que tu esteja bom. Verdadeiramente é para ir para a eternidade. Porque ai de vocês, se vocês não estiverem lá naquele dia comigo, nós nos encontrar nos ares aí, para a honra e glória de Deus, amém? Dá para você ver o tamanho do problema? Sabe quantas horas eles ficaram ali, ó, crucificado ali, ó, o nosso Cristo ali, ó? Porque existia o quê? O sacrifício do cordeiro, que era o quê? 9 horas da manhã, e o sacrifício do segundo cordeiro, que era o quê? Às 3 horas da tarde. Quantas horas eles passaram ali, ó, crucificados ali? Quantas horas? 6 horas, sim ou não? 6 horas. 6 horas. Eu te pergunto, eles tomaram a decisão deles ali no último segundo? Será que foi no último segundo dele de vida? A Bíblia não fala. Mas a medicina fala, sim ou não, que após nós morrermos, o nosso cérebro ainda fica funcionando em frações assim de milésimo, que possivelmente não dá nem um minuto. Sim ou não? Se o The Great Spirit tiver erradão por aí fora na medicina, digite aí para o Gaspar. Aí eu te pergunto uma coisa. E o outro ladrãozão que morreu perdidão? Hã? Você também não lembra dele, não? Ah, é bom lembrar, não é? Você quer que eu te diga uma coisa? Nós não sabemos quantos furtos o outro ladrão da cruz que foi salvo cometeu. Se aquele foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o terceiro. Quantos pecados ele já tinha nas costas dele? Se era meia dúzia, se era uma dúzia, se era um montão por aí afora. E agora nós também não sabemos quantos pecadão o outro ladrão que morreu perdidão tinha nas costas dele. Se era um furto, 2, 3, se era 1 milhão de furto.
Nós não sabemos. Porque o pecado dele ali já tinha se entrelaçado. E quando se entrelaça o pecado contra o Espírito Santo, você pode passar 100 anos aqui. Você pode passar 200 anos aqui. Primeiro que Cristo nem ouve mais nem oração. E ninguém, não adianta nem orar. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Ou seja, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ué, há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Na tua Bíblia, possivelmente assim, em Your Translation, vai estar assim, ó, um aldeia de fazer quem entende de Bíblia. Talvez se não entender também, pode matar, porque já velho, já caindo os dentes por aí afora, olha aqui nos meus olhos, para a glória de Deus. E por esse digo que não rogue. Então, se já está no pecado contra a morte, qual é o pecado contra a morte? Qual é ele? Contra o Espírito Santo. E que pecado é esse, The Great Preacher? Era só um? Não. Ele não é só um, não. Sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele é uma telhona de aranha. Sabe que telhona de aranha é essa? Vai formando assim, ó. Isso aqui não tem nada, não. Não, irmão, isso aqui não tem nada, não. Ah, Deus quer saber do coração. Deus quer saber do coração. Aí, na pilantragem, na mentirada, na pouca vergonha, o coração vai todo poluído de imundícia e diz o quê? Que Deus quer saber do coração. Como é que Deus vai querer saber de uma porcaria que já está entregue para Satanás? Aí sabe o que acontece? Aí vai nessa. Não, isso aqui não tem nada, não. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Aí vai o quê, ó? Vai só crescendo. Aí vai só crescendo. Aí vai aqui, ó. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali, um desejo maligno aqui, um desejo maligno ali. Aí sabe o que acontece? Nisso, a mente já poluída, o Espírito Santo já se aposta logo. Por quê? Porque um já deu um toque, outro já deu, outro já falou, isso, aquilo, outro. E aí sabe o que acontece? Não, irmão, não tem nada não. Irmão, eu estou feliz da vida. Claro, por quê? Porque o pecado ele é ruim? Não. O pecado não é ruim. Ruim é o quê? A consequência do pecado. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí sabe o que acontece? Quando vai ver, só no mundão por aí afora. Vai na igreja, as coisas do mundão tomando de conta. Vai na igreja, aí sabe o que acontece? O joião no meio do trigão. E aí? Ninguém já não fala mais nada, por quê? Aí felizão da vida por ali, tal, isso, aquilo, outro. Lembra no vídeo anterior que eu falei aí? Porque que né, os pastores por aí afora, né, sem discernimento, né? Principalmente os pastores jovens por aí afora, que eu vejo por aí, dentro desses níveis de Satanás por aí afora. Ah, irmão, Deus cobra de umas mulheres que andam toda emperiquitada por aí afora, que a Bíblia proíbe, mas Deus não cobra. Ah, e Deus já cobra de outras. Sabe por que não cobra? Foi falado no vídeo anterior. Sabe por quê? Porque já se entregou para Satanás. E é isso aí. É duro, mas é a realidade. Vocês estão brincando de ser crente. Vocês estão brincando com a salvação de vocês. E uma coisa eu digo para vocês. Quantos morreram perdidos lá no deserto lá? Quantos morreram perdidos? Que se entregaram para Satanás lá dentro quando saíram do Egito? Quantos? 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 Hã? Com cobiça, com não sei o quê, com safadeza, com prostituição, com tudo, com toda a porcariada. A mesma coisa está hoje. O corpo vai lá dizendo que está dentro da igreja, mas a mente, as atitudes estão no mundão. Tá, sabe onde? Ligado nas coisas do diabão. Já se entregaram para Satanás. Aí sabe o que acontece? Não cobra mais não. Porque um cobra daqui, outro cobra dali. Quando pensa que não está se metendo na minha vida, tá não sei o quê, isso, aquilo, outro, se enfesa e tal. Ah, felizão da vida. Por quê? Porque viver no pecado não é ruim. Porque viver no pecado não é ruim. Porque se viver no pecado fosse ruim, não estaria essa multidão que está por aí afora. Sabe por quê? Porque o pecado é bom. Agora, sabe o que é difícil? É você viver em santificação para o eterno. Mas, lembra, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E aí não cobra mais. E os pastores sem discernimento por aí afora, Deus cobra de umas mulheres para não andar empiriquitada desse jeito, mas não cobra de outras por aí afora e vive infeliz da vida. Vive. Tanto faz ser homem como mulher por aí afora. Sabe por que vive feliz da vida? Porque já se entregou para Satanás. É duro, mas é a realidade. E aí?
Deixa nos comentários aí o que quiserem deixar nos comentários aqui, que eu falo dentro da palavra de Deus. Aqui não tem arrudeio, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E lembrando, quem foi que falou assim, ó, deixai o joio crescer no meio do trigo. E na ceifa, o joio vai ser queimadão, com diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? A você que está nessa brincadeirinha, pode ser homem, pode ser mulher, que está nessa brincadeirinha, que está só assim nos calcanhar de Lúcifer, eu aconselho a você, saia fora dessas paranoias por aí afora, dessas periquitadas por aí afora, que não condiz nada com Deus, sabe? Lembrando, roupa não tira caráter. Acessórios não tira caráter. A primeira coisa que Satanás coloca no coração do ser humano, Deus quer saber do coração. E sabe o que acontece? Eu trato bem todo mundo, eu ando assim, não sei o quê, não desrespeito meu marido e tal, isso, aquilo, outro. Quando você vai ver em post de rede social, não sei o quê, isso, aquilo, outro, e por aí vai uma pouca vergonha. Tanto faz ser homem como mulher. E sabe o que acontece em meio a tudo isso? Ai de alguém que for dizer alguma coisa. Se for marido, se for esposa, ai de quem for dizer alguma coisa. E nessa, sabe o que acontece? Muitos, porque está escrito, muitos, naquele dia vão dizer ainda assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 22. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Lembrando, mulheres, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou assim, ó, se um homem olhar para uma mulher com segunda intenções no seu coração, já cometeu adultério com ela. Não é só o homem não, os dois. Vigia bem como você anda se vestindo por aí afora, como você anda se rebolando em redes sociais por aí afora. Tá? Vigia, desperta tu que dormes, porque você está vivendo numa vida de pecado. E lembra o que eu falei no vídeo anterior. Quantas mulheres lésbicas e homens por aí afora, homossexual por aí afora, se masturba vendo outro macho por aí afora, se rebolando na rede social, isso, aquilo, outro, e tal, por aí vai, história de sunga e por aí vai. Da mesma forma, mulheres por aí afora. Quantas mulheres lésbicas por aí afora se masturba pensando em você, mulher, e você ainda diz que o teu coração é de Deus nada, tá uma porcaria. E se você ainda não se entregou para Satanás, tanto faz ser homem como mulher que você parou aqui agora, se tá só assim, ó, principalmente se for crente, bom de criar vergonha na cara, andando, quase postando pelado em redes sociais por aí afora, uns crentes porqueira, bom de criar vergonha, tanto faz ser homem como mulher, uma pouca vergonha, tome vergonha na cara. Se tiver aqui, ó, só assim, ó, nos calcanhares de Satanás, o meu conselho é, vigia, desperta tu que dormes. Porque Satanás está por aí afora. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Onde? O amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Que iniquidade é essa, Edinaldo? Pecado. O que mais você vê por aí afora? Eu falei no vídeo anterior, sim ou não, que teve uma porcaria. Aonde é que eu ando por aqui mostrando meu corpo por aí afora? Para uma porcaria mandar uma mensagem para mim e falar para mim que tinha se masturbado pensando em mim. E aqui eu tô sorrindo aqui, eu tô querendo ser o bonitão, eu tô querendo ser o tal, eu tô de conversa, de mentirada.
Eu estou de pilantragem? Desperta, sua crente boa de criar vergonha na cara. Desperta, seu crente bom de criar vergonha na cara. E para de estar andando pelado por aí afora, de redes sociais por aí afora. Dentro da igreja é uma coisa, anda com a roupa, com os braços por acolá, vai não sei para onde por acolá, com o vestidão por acolá, e nas redes sociais mostrando o corpo por aí afora, mostrando as bolotas dos peitos por aí afora, as bundas por aí afora. Bom de criar vergonha na cara. Não adianta mais falar, porque pastor não vai mais falar, porque senão vai dizer até que pastor está dando em cima, está desejando, que está não sei o que, isso, aquilo, outro, né? E os pastores não estão errados não, estão mais do que certo, sabe por quê? Porque eles já deram ensinamento para vocês, tudo, tanto para homem como para mulher. Como tem que andar, como tem que conversar, como tem que se vestir, se santificar para o eterno. E ele vai ficar fazendo o que mais? Para ganhar processo nas costas por aí afora? Parece que não gostou não, não foi? Parece que não gostou não, né? Cria vergonha na cara e para de ser um crente porqueiro, uma crente porqueira. Lembrando, homossexuais se masturba pensando em macho que anda por aí afora nas redes sociais e mulheres lésbicas se masturbando e mulheres por aí afora nas redes sociais. Vocês estão por fora do que é a podridão por aí afora, espíritos malignos e das trevas. E principalmente vocês que são homens e mulheres que andam por aí mostrando os corpos nas redes sociais. Imagine quantas molezas no corpo de vocês, quantos dias que vocês amanhecem mal e não sei o que, é cansaço, é fadiga, é não sei o que, tudo que não presta. Tudo que não presta. Isso é fruto de quê? De homossexuais se masturbando pensando em vocês, machos. E fruto de quê, mulheres? Mulheres lésbicas se masturbando pensando em vocês, que andando por aí afora, mostrando as partes de vocês por aí afora, principalmente crentes bom de criar vergonha na cara. Não gostou não, né? E eu estou muito preocupado porque gostou, se não gostou. Olha, eu quero agradar o meu Criador sempre. Eu não prego para agradar o homem. O que é o Evangelho Eterno? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, aceitar Cristo como seu Salvador, se batizar e sepultar a porcaria, velha criatura e ser uma nova criatura e viver para o eterno. E viver para o eterno. Esse é o Evangelho Eterno. Aqui eu estou aqui. Lembra que as correções aqui tanto servem aqui, ó, para o pregador. Aqui, se o pregador viver na prática do pecado, que isso esteja repreendendo a minha vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai ser assadão com o diabão também do mesmo jeitão. Aqui serve para todos. Para todos. E eu estou sempre pedindo, vamos para a eternidade em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? O que eu falei, ó? Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí agora aqui, ó, verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual é o evangelho que vocês estão ouvindo por aí? Os pastores por aí. Pastores não, os filhos de Satanás, quando eu chamo essas porcarias de pastores. Quando eu chamo assim, ó, pastores de Satanás, profetas de Satanás, essas porcarias que tem por aí afora. Já aparece aí tudo, né? Sem camisas e não sei o quê, fazendo história e dizendo. Quando eu vivia debaixo de escravidão, de não sei o quê, de evangelho, que não sei o quê, isso, aquilo, outro. E aí, ó, rastando multidões e mais multidões. E eles rastam multidões e mais multidões. Por quê? Porque os joios que já estão lá no meio do trigo, já se entreguem para Satanás, aí vai tudo no rebanho só. Só que eu te digo uma coisa. Aqui, ó, quando eu gosto de falar assim, eu gosto de falar bem potente, ó. Mas Deus, Ele sempre teve e Ele sempre terá um povo fiel a Ele, a tempo e fora de tempo. E lembra que há pouquinhos que vão se salvar. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. São poucos ou são muitos que vão se perder? Agora olha o verso 14 que diz, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E aí, como é que fica? Você pode xingar, pode espernear, que eu não estou nem aí. Tanto que eu já fui xingado por aí afora. Eu não estou nem me lixando, não estou nem me tocando. Sabe por quê? Porque quando é ovelha do Senhor, baixa a cabeça, se corrige, joelho no chão e fala, pai, eu estava vivendo, era uma porcaria. Eu estava mostrando, era minha bunda por aí afora, mostrando meus peitos, desonrando meu marido, desonrando o Senhor, com essas minhas vestes, com essas porcaria por aí afora. Pai, me perdoa, porque quando é ovelha, cai de joelho. E homem do mesmo jeito. Pai, eu estava mostrando meu corpo por aí afora, mas olha só o que o teu servo está falando para mim aqui. Pai, homem se masturbando, pensando em mim que sou homem. Pai, mulher se masturbando, pensando em mim que eu sou mulher. Mulher. Porque quando é ovelha, João capítulo 10, verso 16 e 27. João capítulo 10, verso 16 e verso 27. Quando é ovelha, não tem para onde correr. Ouve, se corrige, baixa a cabeça e pede perdão por ter envergonhado os céus, Deus, os anjos, marido, mulher, por aí afora, bota tudo num pacote só. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, mas a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Se for ovelha, porque o que a gente vê por aí, afora, dentro da igreja, é com manga por aqui, vestido lá nos pés. Quando sai para fora da igreja, mostrando a bunda por aí afora. Bom de criar vergonha na cara. E ainda posta em redes sociais por aí afora. Ainda posta. Pegou a fita. Eu, que não ando mostrando meu corpo por aí afora, uma porcaria, uma tranqueira, mandou mensagem para mim, vê se eu tô de brincadeira, de conversinha, de querer ser. Falou que tinha se masturbado pensando em mim. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, verso 12 aqui, ó. Continuando, para a glória de Deus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, eternamente. Porque fala que é eternamente, não, no fogo eterno. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Sabe por quê? Porque quando aceitou a Cristo como seu Salvador, uma velha criatura aceitou a Cristo como seu Salvador, os pecados já foram lançados no mais profundo do abismo. E por aí vai, já uma velha criatura foi sepultada. O que é o batismo, Edinaldo? O que significa o batismo? Quando você é submergido nas águas, sepulta a velha porcaria, a imundiça, bota tudo num pacote, só tudo que não presta. Eu já falo assim, ó, quando é afogado nas águas. E quando você é emergido das águas, uma nova criatura, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem nada. E o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Lembra que nós nunca podemos correr o risco de viver na prática do pecado. Sabe por quê? Porque se viver na prática do pecado, tomou o nome do nosso Pai em vão. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Se viver na prática do pecado, 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque nós
corremos o risco de pecar? Sim, porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Agora, viver na prática do pecado é outra história. Se viver na prática do pecado é filho de Satanás e acabou. Se morrer nessa prática, já era. Lembra que o ladrão da cruz passaram lá, né? Foram crucificados 9 horas da manhã. Possivelmente, pode ser crucificado até antes de Jesus, que ninguém sabe, mas o nosso Cristo foi crucificado 9 horas da manhã, porque era o horário do Cordeiro da manhã. E que hora que era morto o segundo Cordeiro? 3 horas da tarde. Que hora que ele morreu? 3 horas da tarde. Então, os dois ladrões da cruz ali, ó, passou ali. Só que o que eu falei antes? Lembra? Lembra o que eu falei antes? Nós não sabemos quantos pecados o ladrão que se salvou tinha cometido. Se era muitos ou se era pouco, se foi o primeiro furto, que ele foi fazer o primeiro roubo ou não. E o outro, quanto foi? Sabe por quê? Porque o outro já tinha se entregue para Satanás de vez. Sabe por quê? Porque quando se entrega para Satanás, não tem mais remédio. Acabou e ponto final. E a prova está ali na cruz ali, ó. E lembra que aquele ali foi um evento único. Nunca mais Cristo vai descer aqui para ser pregado no madeiro. Nunca mais vai haver dois ladrões crucificado, um à direita e o outro à esquerda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali foi um evento único, mas só que esse evento único, muitos só lembram do ladrão que foi salvo, do ladrão que se salvou, do ladrão que aceitou a Cristo ali, ó. Muitos podem até dizer assim, e se ele tiver aceitado a Cristo logo ali, ó, nos seus primeiros momentos ali que ele estava ali, ó, sendo pregado no madeiro, quando ele foi pregado. A Bíblia não fala se foi nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, ou se foi nos 10 último minuto, tanto para um como para o outro. E aí, como é que fica isso? Por isso que a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dá para você ver o tamanho do problema? Você que está fazendo planos para aceitar Cristo como teu Salvador, não adia mais. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos nem se nós vamos estar vivos daqui a 1 minuto, 2 minutos. Lembra? Tiago, capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Para você que não sabe o que é neblina, também você que mora na cidade grande, neblina é um sereninho da noite. As gotinhas que caem. Se você levantar ali ainda, tiver truva ali o dia, não tiver clareado o dia, se você chegar ali, ó, mesmo se for no verão, você vai ver ali, ó, uma meladinha de água ali nas plantas. Bem fininha ali, ó, bem fininho. E aí quando o sol aparece, logo se dissipa, logo se acaba. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então, se você está fazendo planos para aceitar Cristo como teu Salvador, aceite hoje para a honra e glória de Deus. Amém? Lembra? Verso 12. Mateus capítulo 8, verso 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí eu te pergunto, você vai querer ir para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Ou você vai querer ser queimado no fogo e enxofre, com sal e enxofre, um fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos? Você vai querer continuar sendo anjo do eterno, você que já está nessa pegada, ou você vai querer ser anjo do eterno ou querer ser anjo de Satanás para ser queimado com ele? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o meu desejo é que todos nós, que nenhum aqui se perca, mas que todos nós, até vocês, que estavam por aí, né, com seus posts imundo nojento nas redes sociais por aí afora, espero que vocês tenham verdadeiramente
se arrependido dessas porcarias de vocês. E que tão breve nós estaremos com nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Para os séculos dos séculos. Já imaginou? Deixa eu colocar a Bíblia aqui. Já está perto mesmo, nós fazemos aqui o fechamento do vídeo. Já podia até fechar o vídeo por aqui. Mas calma que ainda tem umas coisinhas aqui ainda. Aí o que que acontece? Vamos lá. Se batizou, aceitou a Cristo, tá bonitinho. Aí vai viver na pouca vergonha de novo. Aí um pastor fala, se zanga. E é daí para pior. Se zanga com quem for falar alguma coisa, que não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e por aí vai. Aí sabe o que que acontece? Se entregou para o satanásão, estando dentro da igreja, perdidão e perdidona. Aí os pastores sem discernimento, por aí afora, Deus cobra de umas irmãs que andam assim, de uns irmãos que andam assim, mas não cobra de outras. Por que que não cobra mais? Por quê? Porque já se entregaram para Satanás e ponto final e acabou. Sabe por quê? Que é duro ouvir o evangelho eterno, sabe por quê? É porque por aí afora, os interesses não é te colocar e querer você na eternidade. É querer você, é ser queimado com o diabo e você sendo seduzido por Satanás por aí afora. Lembra que um bom amigo, um amigo verdadeiro, nunca dá um mau conselho. Pelo contrário, pega nome de quê? De quê? De se meter aonde não é o quê? Chamado. Mas aquele que quer ver a ruína, chega dando tapinha no ombro e dizendo que nada, a vida é curta. Nós podemos andar de qualquer jeito, sabe por quê? Porque nós vivemos no tempo da graça. Nós podemos até viver na prática do pecado. Olha o tamanho do perigo. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por mim e morreu por você. E nós não estamos vivendo mais no Velho Testamento. Nós estamos vivendo no Novo Testamento, debaixo da graça. Só que eu te digo uma coisa. A graça, pega bem essa aqui, ó. A graça, ela é de eternidade a eternidade. Primeiro, por que que o nosso pai Adão e nossa mãe Eva não foram fulminados logo lá no jardim? Por causa da graça. Por que que o nosso irmão Davi não foi afulminado? Por causa da graça. Por que que Salomão não foi afulminado? Por causa da graça. E sabe por que que o mundo inteiro não foi logo destruído, tudo condenado? Logo num tiro só, para que nem eu nem você tivesse direito à salvação? Por causa da graça. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 13, verso 8, listen to me, please. A palavra do nosso Pai fala assim, ó, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Dá para você ver o tamanho do problema? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E eles fazem sinais e maravilhas por aí afora, que é tudo que você está vendo por aí. A maioria é mentira, mas também tem muita verdade que eles fazem por ali afora. Sabe por quê? Porque, ó, lembra que Janas e Jambres, quando lançaram os cajados, se transformaram em quê? Em serpentes, sim ou não? E lembra que, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de quê? The Great Preacher. De luz.
vocês estão por fora. Lembra, todo movimento evangélico, grava bem isso aqui, ó. Todo movimento evangélico que acrescenta alguma coisa dentro da palavra de Deus, ou que tira alguma coisa da palavra de Deus que não é permitido tirar, e que revoga alguma coisa dentro da palavra de Deus que é irrevogável, procede de Satanás, doa, a verdade dói, doa, bota tudo num pacote só assim, ó. Mas é a realidade. Lembra? Todo movimento evangélico que pega a lei do eterno, os mandamentos do eterno, que são imutáveis, e joga por terra, procede de Satanás. E vocês viram o nosso vídeo aí, ó. Não viram? Se você ainda não viu, assiste nosso canal principal. Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full. É longo o vídeo. A transição do sábado para o domingo, mas eu te convido para você ver como é que a banda toca. A quem verdadeiramente você está adorando. Para você ver o tamanho do problema. Ô Edinaldo. Não precisava ser tão duro assim, não precisava? Eu nunca rodeei para pregar o evangelho eterno. E nunca vou rodear para pregar o evangelho eterno. Primeiro, isso aqui, ó, te leva à salvação, à pregação. Te leva à salvação ou ela te leva para a perdição? O que você prefere para a tua vida? O que você prefere? Você prefere o evangelho que te leva para a salvação ou o evangelho que te leva para ser assadão com o diabão? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Cristo está voltando para nos buscar. Lembra? A perdição está aí. A podridão do pecado está aí. Mas lembra também que Deus, Ele sempre teve e Ele sempre terá um povo fiel a Ele, a tempo e fora de tempo. Que nós venhamos ser fiel ao nosso Pai, a tempo e fora de tempo. Para de brincar, porque 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. Bota você grande para ele, quando tem os braços bem abertão, assim mesmo, assim, ó. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que não seja de onde vem essa porcaria por aí afora. Põe na tua mente e no teu coração. O profetão de Satanásão, o pastor de Satanásão, não vai te defender lá na frente do eterno, não. Pelo contrário, se você não sair de dentro dos movimentos satânicos, olha nos meus olhos, você vai morrer perdido. Perdida! E sabe o que acontece mais? O teu sangue vai estar em cima das costas desses filhos de Satanás, por aí afora. O meu desejo é que todos nós aqui, que eu creio, que nenhum de nós aqui se perca e você saia de dentro desse ninho de Satanás por aí afora. Que nós venhamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos, amém? Para a honra e glória dele mesmo, amém? O Edinaldo! Pega pesado, né? Pegou pesado, não sei o quê. Já até colocaram já num comentário meu na rede social por aí afora. E eu não tô nem aí para isso. Primeiro, eu não me misturo com os filhos de Satanás mesmo. Eu não me misturo com os filhos de Satanás mesmo.
Não vem com esse negócio de dizer de nada. Então quer dizer que ele está falando que Deus, tu é filho de Deus, Edinaldo? Sou. Aí então, mas ele também é crente, é filho de Deus, fala em Deus. Ele pode ser filho, sabe de qual Deus que ele pode ser? Porque existe deuses por aí afora. Não o Deus com D maiúsculo. Porque o meu pai, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é um Deus de confusão. O meu pai, ele é um Deus de adoração, de ser adorado. E eu não adoro Satanás. Então não vem com esse papo de dizer para mim que fulano pega a lei do eterno. Essas porcaria, filhos de Satanás, por aí afora, que pega a lei do meu pai, sapatia, zomba, joga por terra e vem dizer que é meu irmão. Irmão não. Meu pai não é Satanás. Mas os irmãos deles estão por aí afora, meus irmãos não. Lembrando, todos que pegam a lei do eterno, joga por terra e vive sapateando, zombando, são filhos de Satanás. Dá para você ver onde é que você está metido por aí afora? Dá para você ver onde é que você está metido por aí afora? Meu pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu pai, o D do nome dele é D maiúsculo e não D minúsculo. Não confunda as coisas de me comparar com esses filhos de Satanás por aí afora. Você pode chegar e falar para mim assim, Edinaldo, como é que está a minha condição, Edinaldo? Como é que está a minha condição, então? Diante do eterno, Edinaldo. Edinaldo, meus pecados... Já teve alguém que chegou para mim assim, olha nos meus olhos aqui, parou, glória a Deus, que eu creio que no seu último suspiro lá, quando ele estava... Eu sei que ele lembrou dessa palavra que ele falou para mim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que é uma pessoa ruim que matava os outros, isso, aquilo, outro, não sei o que, isso aqui não é conversa fiada, não. Era policial, isso, aquilo, outro, já velho, já de idade e tal, isso, aquilo, outro. Sabe o que acontece? Ele chegou pra mim assim e falou assim, ó. Possivelmente você pode estar falando pra mim essas mesmas palavras. Edinaldo, mas eu já vivi numa promiscuidade tão grande, numa pilantragem, numa safadeza, numa prostituição, numa vagabundagem, de nojar que Deus nem me quer mais. Só que se você tiver, olha para mim aqui nesse exato momento, se você estiver sendo verdadeiro com o eterno, e você falar para mim, porque eu já ouvi isso assim na minha lata, sabe o que acontece? Você pode estacionar a tua mente no teu coração, Edinaldo, eu estou mais perdido que segue tiroteio, eu estou todo isso aí, Edinaldo. Nem Deus, Edinaldo, já fiz tanta coisa, que nem Deus não me quer mais. Se você estiver sendo sincero, honesto com o nosso Pai, aqui nesse exato momento, aqui agora, e você se arrependeu dos teus pecados, e se você estiver sendo fiel ao eterno, Deus, vamos para dentro da palavra do nosso Pai, amém? Vamos para dentro da palavra do nosso Pai. O Evangelho eterno. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Mas antes, olha nos meus olhos aqui, parão de glória a Deus aqui, ó. Para nós dar um pulinho adiante aqui, eu espero que você, parão de glória a Deus, medita nisso aqui, ó. Medita nisso aqui, parão de glória de Deus, no que você vai ouvir aqui agora. Parão de glória de Deus, amém? Só que antes, vamos dar um passinho aqui. Vamos dar um pulinho aqui, ó. Vamos dar um pulinho aqui. Vamos lá em 1 João. Vamos lá em 1 João, parão de glória de Deus. O que o nosso Pai quer de mim, quer de você? O que o nosso Pai quer de mim e de você? Obediência. Que nós fazemos o quê? Observamos os mandamentos dele, que é santo, que é eterno, que é imutável. Aqui, ó, 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Aqui, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode falar assim, não são penosos. E você se encontra nessa situação. Edinaldo, já estou mais perdido que segue em tiroteio. Nem Deus não me quer mais, tanta porcaria que eu fiz na minha vida. Lembra? Que eu falei antes, se você estiver sendo fiel ao eterno, se arrependendo do fundo do teu coração e abandonar toda essa prática e aceitar Cristo como teu Salvador, Ele é fiel para perdoar os teus pecados
E Ele quer você na eternidade com Ele para os séculos dos séculos, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Criador. Olha o que o nosso Pai faz com meus pecados e com os teus pecados, se você ser fiel a Ele, se eu ser fiel a Ele. Do jeito que você está. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vou repetir de novo. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora, pegou para a honra e glória de Deus, e agora me diz o quê? Nas profundezas do mar. Vai alguém lá pegar no mais profundo do mar, que é mais de 10 mil metros de profundidade, mais de 12 mil, por aí vai. Vai lá alguém pegar, porque ele vai lançar os teus pecados, do jeito que você está, lá nas profundezas do mar. E sabe o que mais? Ele não vai lembrar mais dos teus pecados. Você vai aceitar Ele como Cristo, como teu Salvador. Você ainda vai pecar, porque ninguém é perfeito, não viver na prática do pecado. Quer que eu diga uma coisa? Ele não vai lembrar mais. Grava isso aqui, ó. Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Vou repetir de novo, para gravar. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Não foi à toa. Faça o que o teu coração pediu e o que você ouviu. Possivelmente nós nunca vamos nos ver nessa terra aqui. Mas o meu desejo é que nós venhamos nos encontrar nos ares, naquele grande dia. Como o meu irmão Paulo deixou escrito para nós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ele usou até um pronome pessoal, caso reto, primeira pessoa no plural, quando você se inclui algo, que ele achava que ele ia estar vivo quando Cristo voltasse. Sabe o que ele pensou? Ele sabe o que ele deixou escrito lá para nós? Assim, ó. Depois nós, os vivos, eu também, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que nós venhamos nos encontrar nos ares e estar com o nosso Pai para todo sempre. Amém? Da forma que essa pessoa chegou e falou para mim, Edinaldo, já matei pessoas, que era um policial, ele já velho, já matei pessoas, já fiz isso, já fiz aquilo, nem Deus não me quer mais. Edinaldo, eu não sou nem digno nem de falar o nome de Deus. E já estava velho. E o que eu falei para ele foi o mesmo que eu falei para você aqui agora. Deus é o teu Pai, é o teu Criador. Aceita Ele como o seu Salvador. Sabe o que eu ouvi da boca daquele senhor que já morreu? Ele falou para mim assim, ó, Edinaldo, eu vou pensar, mas eu não creio que Deus me quer mais não. E para a honra e glória de Deus, para a fé, eu creio que eu vou encontrar Ele na eternidade, para a honra e glória do nosso Pai. Sabe por quê? Porque Deus ainda deu os dias, anos de vida para Ele ainda. E eu creio que aquela conversa que nós tivemos no dia de tarde, eu creio que ele foi sincero diante do Eterno, porque o Eterno é santo. Ele reconheceu a santidade do Eterno. Ele reconheceu que o Eterno é digno de toda a santidade, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Assim como você chegou aqui agora, parou nesse vídeo, você se encontra do jeito que você está. E você
está dizendo que o nosso Pai não te quer mais porque você reconheceu a santidade do nosso Pai. E assim como eu creio que eu vou encontrar aquele Senhor na eternidade, para a honra e glória de Deus, também eu quero te encontrar naquele dia na eternidade para a honra e glória de Deus. Amém? E lembra, grava bem, grava. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse é um versículo, esse é um livro, capítulo e versículo. 2 livros, capítulos e versículos que você vai memorizar. Miqueias, capítulo 7, verso 19. E segundo, Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E que tão breve nós estaremos com nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Procure uma igreja adventista do sétimo dia. E o nosso Pai já está lá em cima nos aguardando para a honra e glória dele mesmo. Amém? E vamos ceiar com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E estar com eles para todo sempre. Amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. Para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Que nós venhamos assim, ó, estar como nosso irmão Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8. Nós vemos assim, ó, levar assim, ó, bem firmezão, ó. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que nós venhamos amar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu namoro a eternidade. E que tão breve nós possamos estar na eternidade coroado com a nossa coroa da justiça. E nós encontrar nossos irmãos, nossos pais, nossos descendentes, em primeiro lugar, abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa graça, o nosso Cristo, que morreu por mim e por você, que se fez maldito no madeiro por mim e por você, como está escrito. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o sepultarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado em madeiro é maldito de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Cristo se fez maldito no madeiro por mim e por você. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Meu desejo, como nosso irmão Paulo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao 8, seu não? O que nós falamos antes aí? Vamos aqui para nós fazer o fechamento do vídeo. Revelation chapter 3, verse 5 to 6. Ô, The Great Preacher, como é que faz esse negócio aí assim, pra lá e pra cá assim, pra memorizar aí? Eu já falei pra vocês. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Receba o dom de memorizar, jejum, oração, vigilância total, para a honra e glória de Deus. Receba o dom de memorizar, o dom de um bom manuseio na santa e bendita palavra do nosso Pai, o Evangelho eterno. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Crê. Vamos lá, o que a palavra do nosso Pai fala pra nós aí, ó? Ô, The Great Preacher, que negócio é esse aí? O que tá escrito aí? Podia tu chamar aquele Rato Fry. Tu podia tu chamar aquele Rato Fry lá. Eu ainda vou aprender a falar inglês ainda.
Eu ainda vou aprender a falar inglês, ainda sabe pra quê? Só pra mim ver se eu falo aquele how to fly lá. Mas também Gaspreito gosta de caçar conversa. Gaspreito gosta de caçar conversa. Essas porcaria com essas falsadas pra lá. Vamos ver, o que a palavra de Deus fala pra nós aí, ó. Vou dar uma acréscimozinha para a glória de Deus, amém, ó. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aí, The Great Preacher? A palavra do Pai fala assim para nós aí, ó. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que é? Que nós venhamos, porque naquele grande dia, quando nós passarmos no tribunal de Cristo, lembra? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Sabe o que acontece naquele grande dia que nós venhamos sair ileso para a honra e glória do nome do nosso eterno. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Que nós venhamos lá, ó, contemplar o nosso nome inscrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque o nosso Pai jamais vai riscar o nosso nome do livro da vida. Ele vai confessar o nosso nome diante do nosso Pai e diante dos seus anjos. Para a honra e glória do nosso Pai. Sabe onde é que está isso aí, ó? Grava bem aqui, para a glória de Deus, ó. Mateus capítulo 10. Grava bem, ó. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não, que nós venhamos estar assim, ó. Olha aqui, ó. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante do seu João. Tem tradução que fala assim, ó, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ali, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, pegou? Que nós venhamos estar na ceia do Cordeiro Santo com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, em um futuro tão próximo. Se nós viermos morrer antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer também com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós também possamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu namoro a eternidade. Se você já namora a eternidade, namore mais ainda. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, te peço, aceite-o para a honra e glória de Deus. Amém? Está chegando a hora de nós estarmos com o nosso Pai. Ele já está lá nos aguardando. E nós vamos comer tudo do bom e do melhor. Nós não iremos mais ter cansaço nem fadiga. Lembra? Isaías capítulo 40, verso 31. Mas, tem que vai falar assim, mas assim, como os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E aí, Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí, aonde é que é isso? Na eternidade. Verso 2, Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E nós iremos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E aqui é um convite e uma pergunta. Vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Vamos para a honra e glória do nosso Pai, amém? To God, all be the glory, amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória de Deus, para nós fazer o fechamento do vídeo aqui com chave de ouro, vamos? Grandioso Pai, nosso eterno que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma palavra, por mais um vídeo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Pai. Te peço que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência, para nós sermos fiéis ao Senhor até o fim, nos desviarmos do mal, Senhor, que é o que te agrada, Pai. Pai, te peço que o Senhor destape os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que eles possam ver, Senhor, que eles estão nos lugares errados, Pai. Se estão aqui comigo, Senhor, até aqui, se estão comigo, Pai, aqui, Senhor, até agora, Pai, orando comigo, Senhor, é porque são ovelhas tuas, Senhor, são os teus pequeninos, são meus irmãos, Pai. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, assim como o Senhor tirou nossos pais com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai, lá do Egito, Senhor, que o Senhor tire meus irmãos, Senhor, as tuas ovelhas, Pai, os teus pequeninos, Senhor, desses movimentos de Satanás por aí afora, Pai. Pai, são os teus filhos, Senhor, tem misericórdia, Pai. Perdoa-os, Pai, que não sabem o que fazem, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Que a tua palavra, Senhor, esteja cravada, Pai, no nosso coração, Pai. Como uma flecha, Senhor, benigna, Pai. Benigna, Pai. E que faça morada e habita no nosso coração, Pai. Na tábua do nosso coração, Senhor, para sempre, Pai. Pai, que tão breve, Senhor, nós possamos estar, Senhor, na ceia do Cordeiro Santo, Pai, do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, Pai, no teu reino, Senhor, no reino da tua glória, Pai, e estar com o Senhor para todo sempre, Pai. Em uma terra, Senhor, onde não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, Pai, e as primeiras coisas passaram. Pai, amado, eterno e justo, Pai, eu entrego todos os teus filhos, Senhor, dessas redes sociais, Pai, que aqui, Senhor, nessas redes sociais, Pai, em todas as redes sociais, Pai, todos os dias estão chegando, Senhor, seguidores, Pai, que não seja, Pai, apenas números a mais nessas redes sociais, mas que seja, Senhor, números a mais, Pai, para as tuas mansões celestiais, Pai. Todos os teus filhos, todos nós, eu entrego, Senhor, todos nós em tuas mãos, Pai. Somos teus filhos, somos feituras tuas, Senhor. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Obrigado por tudo, te peço, eu perdoe nossos pecados, nossos erros. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, Pai, não só hoje, mas para todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, esse é o fechamento do vídeo. Qual é o vídeo? Qual o tema? Qual o tema? O tema é um convite e uma pergunta. Vamos para a ceia com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Vamos para a honra e glória de Deus, amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.